Vidas negras importam. Da senzala, Cruz e Souza. De dentro da senzala escura e lamacenta, aonde o infeliz, de lágrima em fel, de ódio se alimenta, tornando-se meretriz. Alma que ele tinha ovante, imaculada, alegre, sem rancor, porém que foi aos poucos sendo transformada aos vivos do estertor. De dentro da senzala, onde o crime é rei e a dor crânio abala, um ímpeto ferino. Não pode sair, não. Um homem de trabalho, um senso, uma razão, e sim um assassino. Da senzala, Cruz e Souza. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento de Gerações. E hoje eu ofereço essa conversa para Conceição de Maria, Paulo Vieira, Thaís Santana e os griosos importantes Moisés Arrocha e Décio Silveira. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Robson Santana. Salve, Robson, bem-vindo, querido. Como está você? Boa noite a todos e todas. Boa Opa, noite, beleza. gente. Boa noite a todos e todas. Para mim é uma satisfação, uma honra participar dessa nota de conhecimento, né? Meu amigo Plínio. Vamos hoje Querido, devagar sobre vários assuntos, né? com certeza, com certeza. E o primeiro é assim, Robson, por gentileza, se apresente. Enfim, meu nome é Roberto Santana, eu nasci em Salvador, Bahia. Eu tenho 7 anos que moro em Jundiaí. Eu sou historiador, sou filósofo, sou sociólogo. Tenho algumas pós-graduações em arte, história da arte, filosofia, antropologia, psicologia psicossomática, enfim. E também agora escritor, né? Eu escrevi um livro chamado Se a Coelhinha Pequena Incomoda, e o subtítulo é Discussões Racistas do Cotidiano, que este livro aqui já estou em mãos. É um livro bastante assim, é um desabafo, né? É um desabafo, eu quero colocar o holofote onde deve realmente estar. Os holofotes às vezes a gente se esconde, mas tem que realmente brilhar para tudo que é lá. Tem que empretecer. A conversa com pessoas pretas tem que ser empretecida, tem que ser enegrecida. A gente tem que aprender a desenvolver um preto conceito, um preto poder, que está em nossas mãos, mas às vezes a gente não sabe como utilizar essas ferramentas devido ao apagamento que tentaram, mas não conseguiram, histórico sobre a nossa população. Esta é a verdade. Não, querido, por gentileza, continue essa questão, porque é isso, né? É isso que a gente está discutindo, é isso que a gente está necessitando, né? E é esse a palavra é interessante, mas esse incômodo que nos faz sair do lugar de empretecer. Porque então, até agora, a gente fica naquela situação que, eu quero entender o outro lado, vamos ver como é, não é bem assim, por favor, temos que ver. Não. Os pretos, as pretos, negros, as negras aqui em Jundiaí, em Salvador, no Brasil todo, estamos sofrendo. Então não dá mais para passar pano mesmo para a gente. Entender o outro lado não tem entender o outro lado. Né? É Exatamente. respeitar, tem todas as coisas, mas não tem mais entender o outro lado. Ver o outro lado, essa questão de ver o outro lado, de ficar com medo do radicalismo, desculpa, tá me incomodando. Eu, né, peço que você continue esse pensamento que é muito importante. Eu concordo plenamente com o seu pensamento, até porque a gente vê a criança dentro do livro didático, vê pessoas escravizadas, pessoas subservientes, pessoas acorrentadas, como se os escravizados, porque ninguém nasce escravo, eu vou deixar bem empretecido isso. A pessoa nasce livre, mas torna-se escravizada. A verdade é essa. Então, no livro didático, a gente vê, nós começamos a ver pessoas escravizadas em posição de subserviência o tempo todo, como se não tivessem resistido. E a gente vê que não. Existiram quilombo, existiram várias rebeliões, não, porque não foram rebeliões, foram reivindicações do seu lugar de direito, porque a gente às vezes fala assim, quer ver uma coisa interessante? Eu sou professor de história, eu geralmente mistifico isso. A gente fala assim, por exemplo, expansão do Império Romano. Né? Aí, quando as pessoas que tiveram suas terras saqueadas, destruídas, aí coloca o contrário, revoltas bárbaras.
Não. Boa, Aquelas boa. pessoas que foram destruídas são pessoas que estão reivindicando o que foi deles. Então, na verdade, não existiu revoltas escravas. Não existiu pessoa reivindicando o que era seu por direito. Porque, querendo ou não, o Brasil vem de uma história onde pessoas sangram, pessoas negras sangraram, continuam sangrando, pessoas originárias da terra estavam aqui antes da gente ser arrancados do nosso solo, do continente africano, que é um continente com 54 países, com saberes, falares, dançares diferentes, e que a Europa vem, segundo Walter Rudney, um pesquisador importantíssimo, teve uma morte precoce, mas ele fala, tem um livro interessante que ele fala como a Europa subdesenvolveu o continente africano. Então a Europa vem, saqueia tudo, faz uma ressignificação, e muito mal feita, colocando o eurocentrismo, o etnocentrismo acima de tudo e criando vários projetos, desde o racismo científico à eugenia, ou seja, então, nós no Brasil, eu entendo o que eu queria dizer, nós às vezes ficamos assim, como você falou, uma coisa interessante, tem que tentar entender o outro. Mas peraí, mas o racismo é a invenção dos brancos. Então, eles se entendem e vejam que eles estão equivocados. Então, a gente, como pessoas negras, a gente tem realmente que estudar, se aquilombar o tempo todo, um acolher o outro, porque não é fácil. O racismo é um vírus, é um vírus político-social, foi um vírus implantado. A primeira caravela que chega aqui com Cabral, trazendo alguns escravizados, diga-se de passagem que Pedro Álvares Cabral foi, foi o primeiro traficante que o Brasil teve. Ele vem trazendo várias especiarias em tenda-se tráfico de outras regiões e trazendo também pessoas escravizadas. Então a gente começa a perceber que a história do Brasil é uma história totalmente equivocada, onde pessoas negras foram colocadas de escanteio e deu o protagonismo de pessoas brancas. Até mesmo os abolicionistas, eles, apesar de terem, de certa forma, o livro fala um pouco sobre isso, eu posso falar sobre isso, de certa forma, ser a favor da abolição, alguns de maneira branda e outros a favor da abolição mais, mais imediata, mas até os abolicionistas também tinham pessoas escravizadas. Mas comumente também no livro, realmente falam assim, ó, Robson, essa questão da escravidão era negro escravizando o negro. Mas quem disse que nós éramos negros? A África tem negro, gente? A África não tem negro. A África tem moçambicano, angolano, guiné-bissauense. Quem disse que nós éramos negros foram os europeus que chegaram lá. O cara do rio Níger, o Níger, que é um rio que atravessa o continente africano. Ah, eles moram lá, então são os negros. Ah, mas na época da escravidão era negro contra negro. Então, na época do Holocausto, então, o judeu entregando o judeu, então era branco contra branco, já que é assim. Não, e desculpa, Robson, porque também tem uma outra questão, e principalmente quando volta essa bobagem, desculpa, essa questão do negro, negro escravizar negro. Isso a gente está olhando em 2025, que é outra Isso, situação, que é outra questão. E não está olhando como foi em 1700, 1600, 1700, 1800, né, momentos antes da abolição. Então, falta esse olhar que você chama, esse olhar de estudar, que situação estava lá? Que situação que era aquilo lá e como que era aquela questão de você se aquilombar, tudo. Porque, por exemplo, eu quando falo de literatura negro-brasileira, lógico que eu falo de alguns precursores, porque muitos ali, naquele momento, negro e preto, não eram, era um xingamento, era sinônimo de escravizados. E é uma questão assim, e isso foi muitos, os nossos antepassados, e você peço que você explique melhor para a gente, se entenderam, ou pelo menos se perceberam como negro, depois que estavam capturados nos tumbeiros. Não antes, eles eram lá pessoas da tribo. Eu acho que até eles eram da tribo X, Zulu, tá, Banto de lá. E foram se entender negro no tumbeiro ou na senzala, 50 anos depois. Então é, E não tem 200 anos que a gente está conseguindo significar, e essa ressignificar também é bobagem, significar o que é ser negro, o que é ser preto, o que é ser isso. Que a gente está praticando. Então, é isso, perdão. exatamente. Mas foi bom você falar isso, porque assim,
Realmente, eles faziam parte das suas etnias, se entendiam como povos que estavam ali, cada um no seu espaço territorial, mas a questão do carimbo da palavra negro foi mais também uma ideia para separar. É como você falou, na travessia, no tumbeiro, né? Porque o navio negreiro é chamado de tumbeiro, tumba, e ficava na tumba dos faraós, ou seja, tumba é um local, um repositório das pessoas mortas ficavam. E diga-se de passagem, eu falo às vezes assim, ó, se o Oceano Atlântico falasse, se a cozinha da Casa Grande falasse, a senzala falou muito, mas a cozinha da Casa Grande, se ela falasse mais, e se o Oceano Atlântico falasse, né, porque assim, era arrancado do seu solo, era rebatizado com o nome que eles quisessem dar, eram chamados de cargas, eram chamados de objetos, ou seja, objetificaram, coisificaram, nadificaram o corpo negro. E, além de tudo isso, ainda foi usado como para exploração sexual, hipersexualizaram o corpo negro, animalizaram o corpo negro, brutalizaram o corpo negro. E vem essa história hoje, como você fala, 2025. Muitas pessoas ainda têm medo de falar assim, ó, porque hoje a gente entende um pouco sobre o que seja negritude. Eu acredito que o racismo hoje no Brasil é assim. Se fala muito sobre racismo, mas se estuda-se pouco ainda sobre racismo. Poderia estudar mais, poderia ampliar mais esse horizonte. E nesse bloco, encaixar o que é branquitude. Porque os brancos pensam que é um ser à parte. Só que a branquitude também é uma etnia. Essa é a questão. Mas a branquitude se coloca como ser à parte, como se estivesse numa redoma, num domo inatingível. E aí vem a questão do, às vezes, o desconhecimento e a vontade de não se aquilombar faz com que algumas pessoas negras ainda se coloquem mentalmente como se estivesse ainda na senzala, um tipo de escravidão mental, porque foi um projeto político para a gente pensar assim. É por isso que é interessante encontros como este, né? A gente pega a literatura, por exemplo, o Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, francês. Muita gente leu o Pequeno Príncipe, mas tem uma parte do Pequeno Príncipe que ele demoniza o baobá, o baobá. Ele demoniza o baobá. Demoniza. É uma árvore que ela se aprofunda tanto. Ele fala, olha como ele fala, é uma árvore que ela se entranha pelo planeta e ela consegue destruir planetas. Ou seja, mas as pessoas com o olhar embranquecido, olha como é lindo o pequeno príncipe. Mas ele demoniza uma árvore que que cresce no solo africano. Gente, é isso que é interessante, tem que observar essas nuances que a gente vai caindo nesses cantos e encantos. Não, e você trabalhar é trabalhar de gerações, né? De gerações desse vírus. Então, o conceito que você falou, desse vírus que está entranhado, que ele se faz corpo, ele se faz coração, ele se faz mente, esse vírus toma, né? Aos brancos, aos não brancos, aos nós negros, de acreditar que isso está certo e a gente tem que tomar cuidado, tá? E que não é capaz, e que não pode, e que não percebe essa questão do baobá, da tia Anastácia, de como não aparecemos em várias situações, de você perceber questões simples do acontecimento que você não vai e não acontece por conta disso. Né? E que não era legal a gente ser chamado de gasolina, Pelé e negão, né? Não, nunca foi legal. Nunca foi legal, sempre foi doído. Né? E agora a gente está podendo. Agora o que tem que pode falar, mas sempre foi doído, né? Sempre foi doído, sempre foi ruim. Né? O olhar que a gente percebe de cima para baixo, a isca de polícia que a gente sempre foi, né? A cara de nojo de você ser fedido, o negão, negona, tarará. E aí a gente tem que fazer, a gente faz todo um dia um trabalho de resgatar, de gastar essa palavra, de dar um outro coisa, de dar, colocar em coisa de preta lá. E aí chamam de, não é bem assim. Eu tenho um primo, o vizinho do primo meu é preto, eu gosto dele, sabe? Aquelas bobagens. Eu tenho até um amigo preto. Eu tenho até um amigo Então, preto. existe um processo de caricaturarização que a gente pega desde os Trapalhões, por exemplo. Mussum, um homem negro que entra alcoolizado e não fala corretamente dentro da norma culta da língua. A gente vê Grande Otelo ou a gente vê Vera Verão
como se todo homossexual precisasse ser histriônico. Então, quer dizer, dentro dessa questão do racismo recreativo, que a piadinha que a gente fala assim, ó, isso é coisa de preto, eu tinha uma conhecida, eu vou chamar uma pessoa dessa branca de amiga, porque realmente a piada racista que ela fez, né? Ela falou o seguinte, na verdade ela falou com a minha esposa, mas a minha esposa me contou. E foi o seguinte, um homem caiu de uma moto e a pessoa falou assim, não dá para ver para discernir, porque ele é preto, o asfalto é preto, e vai saber quem, é, onde o corpo está. Né? E eu acho que a minha esposa automaticamente falou assim, mas você também tem um sobrenome alemão, né? Será que você é parente de Hitler? Aí a pessoa não gostou muito, quer dizer, quando é com eles, né? Quando é com eles é ofensivo. Quando é a gente, é muito mimimi. Como eu ouço muitas vezes, tudo é racismo, não é bem assim, a raça é humana, mas só que desumanizam a gente o tempo todo. Querem coisificar a gente, querem clausurar a gente, querem condicionar a gente. Não é comum um homem negro ser preso indo abrir o próprio carro. Um colega meu atravessou a rua para abrir o próprio carro. A polícia chegou sem perguntar nada, já foi batendo nele. Deu uma coronhada, ele caiu no chão, levou para a delegacia. Quando chegou lá, o delegado falou assim: Mas é seu carro? Ele é meu, mostrou a habilitação, carteira de habilitação. Mas ele falou assim: então o delegado falou assim: Eu só peço desculpas a você porque meus policiais se equivocaram. Quer dizer, porque ele estava abrindo o próprio carro, quer dizer, um homem negro não pode ter um bem. O homem negro não pode ter um carro. O homem negro não pode sair correndo na rua porque, como diz a frase totalmente racista, preconceituosa aqui, até provar que não, todo preto é ladrão. Não, parado suspeito, correndo é ladrão. É isso, Ladrão, é isso. você E é está no louco local, isso. É louco isso, porque principalmente aqui em São Paulo e tá, eu tenho um amigo Vicente, que ele desenvolveu uma técnica de correr não correndo, que parecia um. Era uma outra coisa, que ele corria de um jeito estriônico por conta disso. Porque se ele corresse normalmente, não. Então ele corria por ele, ninguém ia abordar, né? Para evitar a abordagem. Que loucura isso. Que loucura que é essas coisas que a gente vive. a gente, por exemplo, eu sou professor, filósofo, sociólogo, historiador, mas o tempo todo a gente é obrigado a mostrar o tempo todo que nós somos. Você vai para a escola, alguém fala assim, você é o segurança? Você é o policial? Aí você fala sobre professor. Você é professor, professor é assim. Né? A gente vê que, por exemplo, a cidade como Jundiaí, eu sempre me questiono, onde estão os promotores, juízes, delegados, advogados, psicólogos? Qual a cor dessas pessoas? Aí entra a questão do racismo institucional, que é ferrenho, ferrenho. O jurista mineiro, Adilson Moreira, lançou um livro chamado Discriminação Estética, que tem tudo a ver com o racismo institucional. Porque existe um racismo estético. Ou seja, basta você. É negro? Não. Se é negro, não vai ficar bem na foto, não vai ficar bem na tela, não vai ficar bem no vídeo, não vai ficar bem na empresa, não vai ficar bem no selfie, não vai ficar bem no TikTok, não vai ficar bem em lugar nenhum. E às vezes, ontem uma amiga me falou que ela passou por um racismo institucional. Ela foi no local e a pessoa falou assim: ó, essa vaga não é para o seu perfil. Ela falou assim: eu não entendi. Vocês estão contratando pessoas pela cor ou pelo profissionalismo? Aí falaram assim, mas não é para o seu perfil. E então uma pessoa sem experiência nenhuma no lugar dela. Mulher negra, retinta, cabelo com dread. Ou seja, é, é como se ferisse a paisagem, é como se ferisse a paisagem social. É como se ferisse a paisagem social. E uma coisa interessante também, que eu vai à crítica. O Dia da Consciência Negra é um dia muito interessante. É muito importante para nós, pessoas negras. Tanto para os negros tomarem consciência de que é negritude, e para os brancos tomarem consciência que a branquitude não é um lugar especial. Mas muita gente observa o seguinte, Bruno, tem toda a reivindicação, mas quando chega o dia 21 de novembro, parece que a coisa fica morna. É igual dia 13 de maio. Hélio Santos fala, o grande Hélio Santos baiano, né, fundador do Estudo Cairu, ele fala o seguinte, ele fala assim,
O dia 14 de maio nunca chegou para a gente. Aí eu vou fazer um paralelo. O dia 21 também não. Se o dia 14 de maio de 1888 não chegou para a gente, o dia 21 de novembro também não chega porque a gente faz tudo aquilo. Só que o que acontece é, não há uma continuidade. Esse George Floyd morrer lá nos Estados Unidos para que, no atacarejo, pouquíssimas pessoas foram para lá reivindicar. Quer dizer, eu percebo que a sociedade, os negros do Brasil, ainda precisam muito entender o que é pertencimento. Os que não sabem, procuram os que sabem. Os que não sabem, procuram os griots. Gente, a filosofia nunca foi greco-romana. Tem um livro chamado O Legado Roubado. O livro O Legado Roubado prova por A mais B, de maneira factual, de que a filosofia nunca foi greco-romana. Porque Platão, Aristóteles, todos esses filósofos, o primeiro filósofo conhecido da questão do Ocidente, Tales de Mileto, andou no Egito. Onde é que fica o Egito? Na África, gente. Então pega, apropria-se daquilo, ressignifica mal, de maneira muito mal ressignificada e coloca e a gente engole como se a filosofia. A gente fala, Sócrates, Platão. A gente, quando você vai ver, os primeiros filósofos da humanidade foram os griots africanos. Os griots são verdadeiros filósofos africanos. Com Essa é a verdade. certeza. Então, E a gente Robson, precisa de pertencimento. não, com certeza. E aproveitar esse gole d'água, a gente precisa, e é interessante para quem está nos assistindo, porque o Robson falou que ele está em Jundiaí. Jundiaí é onde? Isso é interessante você fazer essa localização. Jundiaí está um pouco mais, né, um pouco menos, 100 quilômetros de São Paulo, capital. Também muito próximo, meia hora, 50 quilômetros, de Campinas. Na região e no Brasil, Campinas foi uma das cidades que última cidade que aceitou a Abolição, abolição, né? abolição, E, sabe? e essa região de Campinas tiveram diversas reivindicações dos escravizados. Esse é um ponto que é interessante e não foi boa. Nessa região também de Campinas, Jundiaí, onde houve o primeiro, pelo Abdias do Nascimento, houve um congresso afro-brasileiro, Campinas, onde o pessoal vinha de Rio Claro e os fazendeiros, porque não davam ônibus, e os fazendeiros davam sua. Se aconteceu em Rio Claro, aconteceu em Piracicaba, então temos toda uma região ali importante. Uma outra questão que é a Jundiaí também, eu só tô levantando a bola para você, gostaria que você fechasse. É que tem um dos Tranquilo. primeiros clubes negros fundados, 28 de setembro, né? Fundados Isso. por ferroviários negros, que teve todo fruto de uma reivindicação, que ainda está aberto. Infelizmente, com poucos negros ou quase nenhum. Né? Mas é Ou um quase dos nenhum. primeiros. Eu acho que nenhum, mas eu vou no quase nenhum. Né? Um quase Quase nenhum. nenhum. Quase nenhum, né? Então, é uma outra questão. Então, e eu gostaria que você falasse um pouco desse livro. Traz seu livro aqui na mesa para a gente conversar, por favor, querido. Conte dele. Tranquilo. Só fazendo a questão do recorte que você falou, Abdias Nascimento inaugura o Teatro Experimental, se não me engano, em 1944. Tem a questão do grupo 27, 28 de setembro, como você falou, muito mais embranquecido do que enegrecido. Né? Totalmente. É um desaforo porque ele está em frente ao Terminal Central, literalmente no centro de Jundiaí. Mas a gente percebe que alguns negros não vão frequentar. Aí tem algo, muitas coisas para se falar, porque o não frequentar, porque não se faz cursos, porque, enfim, é muita coisa para se falar sobre isso, a questão política, enfim. Não vou usar detalhes nesse terreno. Mas a gente, é como você falou, a gente vê o quanto. Tem um livro chamado Crime de Escravizados em Campinas. É um livro interessante que fala todos os escravizados que não aceitaram a condição de escravizado, reivindicaram e pagaram por isso. Ou alguns assassinaram seus senhores, e alguns conseguiram fugir e foram capturados e mortos, torturados e mortos. E tem a história de Eslebão, que foi um escravizado. E o interessante é que, para servir de exemplo, o seu corpo vem sendo fatiado até chegar em Jundiaí, né? Porque Campinas fazia parte da comarca de Jundiaí. Então, assim, quando eu cheguei lá onde é hoje a Guerra do Mato de Jundiaí, a sua cabeça ficou exposta. Tem um historiador da cidade de Jundiaí que não sabe se essa história. O historiador não sabe que existia tinha Custódia, que é de Jundiaí, escravizada. Tinha Alau,
João para tudo, são pessoas que resistiram à história de Jundiaí e os professores de história colocam Jundiaí como uma terra de imigrantes. É só questão de bom senso. Os imigrantes chegaram no Brasil em 1848. Quem chegou aqui antes? Pessoas negras escravizadas. Como é que um dia é a cidade de imigrantes? Como é que São Paulo é a cidade de imigrantes? A liberdade de São Paulo nunca foi asiática, é negra também. Quem foi Tebas, arquiteto negro na condição escravizada, que desenvolveu a questão urbana, né, arquitetura de São Paulo, ou seja, então, mais uma vez, a história parece que vai sendo apagada, mas ainda bem que disciplinas e tantas outras pessoas que fazem ressurgir. Mas aí você pediu para falar um pouco sobre a questão do meu livro, um livro realmente que minha esposa é presidente da comunidade negra daqui de Jundiaí. E eu sou o conselheiro titular e responsável pela heteroidentificação. E a minha, no sentido da heteroidentificação, geralmente eu proíbo pessoas negras retis, porque essa história de só porque tem um traço negro é negro, não. Eu acho que quando você coloca só quem tem um traço negro é pessoa branca, fica tira o nosso lugar. Essa é a verdade. É uma crítica que eu faço, porque a heteroidentificação tem que ser boca, nariz e cabelo, sim. Mas só que na heteroidentificação, uma das linhas mais interessantes que chama atenção principalmente a cor. E eu fico naquela parte, principalmente a cor. É onde eu mais pego no pé, no principalmente a cor. Porque pessoas negras têm que estar em todos os lugares, ocupar todos os lugares. Porque aqui é nosso. A gente não vai voltar para a África. Se voltar é para passear ou se quiser ir. Mas ninguém vai expulsar a gente da África, não. Trouxeram a gente agora aqui também é nosso. Aqui também é nosso lugar. Mas, enfim, ela tem uma parte aqui no livro, no prefácio, que ela fala assim, né? Que eu conto diversas histórias de um preto universo, do jogo enlouquecido daqueles que não se veem racializados. Preste atenção nessa frase. Conta diversas histórias de um preto universo, do jogo enlouquecido daqueles que não se creem racializados. Os brancos não se creem racializados, não se creem como etnia. Isso é interessante prestar atenção. Aí, pulando um pouco, ela fala uma provocação, que eu sempre falo com ela, né? Quer ser negro? Quer ser negro? Vista a minha pele, no final do dia, me conte o que achou da experiência. Como eu aprendi a ressignificar, eu aprendi a fazer o seguinte: eu leio por prazer, gente, aqui são livros mesmo, viu? Mas não é negócio de é livro de verdade mesmo, não é mas assim, eu leio por prazer, mas eu leio também para me defender, porque só quem é negro no Brasil sabe o quanto a gente tem que o tempo todo estar se defendendo, o quanto o tempo todo a gente tem que ter mecanismos psíquicos, emocionais para não enlouquecer, para não entrar em depressão, porque a ideia fizeram algo para destruir, já que não pode mais, porque as câmeras estão lá nos postes, hoje já tem celular, já que não pode matar a gente continuamente, querem matar nossa mente. Querem matar agora nossa mente. Levar-nos à loucura, ao descaso, à invisibilidade, à descrença de que nós somos seres humanos, que nós somos seres humanos. Eu falo nesse sentido, né? E aqui eu vou ler aqui rapidinho, tá vendo? Tem um capítulo que é assim: qual a cor do monstro do armário? Da bruxa, do pesadelo. Na Idade Média, o preto simbolizava a morte e se associava ao período da escuridão. O que se chamava de peste negra, hoje conhecida como peste bubônica, foi uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, comumente encontrada nas pulgas que parasitam os ratos. Essa epidemia, em 1347 e 1351, resultou na morte de 25 a 75 milhões de pessoas na Eurásia, devastando metade da Europa. A peste causava escurecimento da extremidade do corpo por gangrena. Mas e se essa doença causasse embrutecimento da pele? Como seria chamada? Certamente não a denominariam peste negra. A crença no mal personificado, que à noite assombrava os sonhos e trazia consigo a morte súbita, consolidou o preto como a cor da morte, do ser decaído na escuridão, o oposto do bem, da luz e da paz. A figura do bem, vestida de branco, em contraste com a escuridão, permeou as mentes infantis, nutridas por fadas madrinhas brancas, trajadas com cores reluzentes e armadas com varinhas mágicas
que realizavam desejos. Agora, finalizando essa parte, assim, né, só um trecho do capítulo. Quando os europeus, imbuídos desses estereótipos, se depararam com pessoas de pele escura na África, rapidamente as rotularam seres desprovidos de luz e de Deus, e, portanto, destituídos de conhecimento. Esse estranhamento ainda persiste nos dias atuais, manifestando-se no modo como a sociedade trata as pessoas negras, frequentemente vistas como desprovidas de delicadeza, educação e sensibilidade. É que eu sempre questiono. Geralmente, quando você vê uma criança, a gente fala assim: olha que bonitinha, parece um anjinho, parece. Aí eu sempre questiono: como é que a criança negra é chamada desde ter idade? Gente, a coisa é tão séria, uma criança negra, ela não pode se afastar milímetros de perto de casa. Quando ela pode brincar na rua? Quando ela pode brincar na rua? Ela não pode brincar na rua de baixo? O jovem negro não pode nunca, Silva Almeida fala uma coisa interessante. O jovem negro não pode nunca esquecer o seu documento. Nunca pode esquecer o documento. O jovem branco passeia à vontade. O jovem negro não pode esquecer nunca o documento. Até quando a polícia invade os morros, o jovem branco ele pergunta onde é sua casa. O jovem negro não tem nem tempo de abrir a boca. Vê uma frase interessante? Sistema de saúde, por exemplo. Quando a pessoa branca chega no sistema de saúde, sempre perguntam assim: ó, o questionamento é sempre assim: o que fizeram com ela? Fizeram alguma coisa com ela. Quando a pessoa negra que chega no mesmo local, na unidade de saúde básica, eu sempre ouço pessoas falando: o que será que ela fez, hein? Ou seja, o branco é sempre a vítima, né? E o negro é sempre o perseguidor, é sempre o ofensor, é sempre aquele que faz coisas ruins. É complicado você chegar num local de emprego e aí tem vaga para professor, e você é negro, aí tem vaga para professor e para agente de portaria. A pessoa nem pergunta, nem olha o seu currículo. Por ser negro ou negra, vai para lá, lá de lá. Quer dizer, a gente vê o quanto a gente ainda é demarcado. Hoje não marcam a gente com ferro. Na época da escravidão era com ferro. Você tinha iniciais do seu senhor. Senhor Barão de Santana, o S nas costas da pessoa, ou na testa, ou no braço, ou na perna. Mas hoje nos marcam mentalmente. O ferro simbólico marca mentalmente a pessoa negra. Não existe, a gente parece que não tem fronteiras, né? Num bairro que você mora, você pensa assim, essas ruas são ruas comuns, mas você vê, a depender da rua, você ali também é um ser, é um corpo estranho no próprio bairro que você mora, na própria vizinhança que você mora. Ainda mais se a vizinhança for hegemonicamente branca. Você é um corpo estranho naquele organismo social chamado bairro. Aí vem o processo de gentrificação, onde as pessoas, os negros depois da abolição, foram morar onde? Nas favelas. Mas quando os arquitetos veem que aquela favela é muito perto do litoral, tira todas aquelas pessoas, joga em qualquer local, melhora, urbaniza tudo que é do bom e do melhor, e aí aquelas pessoas que viveram ali, que construíram casas ali, criaram vínculos ali, são tiradas ali, jogadas a eles e passam pelo processo de gentrificação. Isso acontece sempre. Aqui na rua, por exemplo, tem um Instituto Federal. As casas subiram exorbitantemente o preço do aluguel. E a gente sabe dos casos que as pessoas negras se encontram. Uma pessoa negra que vai ter condição de pagar uma casa. Quarto, sala, cozinha, banheiro, R$ 3.000. Fora água ali. Quer dizer, o processo de gentrificação total. A gente fala muito de racismo ambiental, né? O racismo ambiental, ele já veio junto com a caravela de Cabral, o racismo ambiental. No momento que você pega e dizima os originários da terra, e os portugueses erroneamente chamados de índios, é racismo ambiental. Você tira a pessoa de onde viveu, o tempo todo se fortaleceu, se acolheu, entendeu sobre como o manejo da terra, do local que ele vivia,
e viu os portugueses sem conhecer nada. Porque os índios tinham a questão da agrofloresta, eles sabiam o que estavam fazendo. Os portugueses chegaram acabando com tudo, terra, 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 capitanias hereditárias, poder, títulos nobiliárquicos, e às vezes o cara não tinha título nenhum, mas o Dom Manuel mandava dizer, ah, esse aqui tem título nobiliárquico. E os indígenas, também conhecidos, tem um livro chamado Os Negros da Terra, que é o nome do livro, foi como os portugueses chegaram e viram, ah, esses aqui são os negros da terra. Quer dizer, então, aqui, eu falo assim para a criança que assim, ela ouve isso na aula de história, ela quer se entendendo isso, e o pior de tudo, ela começa a andar com pessoas brancas, não que não possa, mas entendendo que há uma diferenciação social assim, aí, ela começa a andar com pessoas brancas, se comportar como as pessoas brancas se comportam, e o pior, preciso do aval das pessoas brancas, que é o pior. Precisar do aval da pessoa branca. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, Robert, eu sou nega retinta e sou casada com um homem branco. Tem algum problema? Eu falei, olha, se eu não gostar do vermelho, será que eu sou vermelhofóbico? Se eu não gostar do rosa, será que eu sou rosafóbico? Só que tem um problema. Eu quero saber que na hora que você passar por vários preconceitos que você já passa, só em casar com uma pessoa branca já passa um preconceito, sim. Eu quero saber se nessa hora ele vai ser seu aliado ou vai ser seu inimigo. Eu quero saber se ele vai te defender. Ou ele vai ficar num lugar quentinho, acomodado, condicionado de estar usufruindo da branquitude. Porque também é um jogo aí político. Eu caso com uma pessoa negra porque, tá vendo? Eu casei com uma pessoa negra, eu não sou racista. Mas não quer dizer que você não é racista porque casou com a pessoa negra. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Muitas vezes o que eu percebo, filho, é que as pessoas brancas, às vezes, usam a gente como escada para ser aceita em todos os lugares. Porque o branco, muitas vezes, consciente ou inconscientemente, ele age como um semimétrico, ele age como um escorpião. O escorpião muda de ambiente de acordo com a ameaça que ali aparece para ele. Assim, às vezes, a pessoa branca. Ele chega na roda de pessoas pretas, eu sou negro, minha alma é preta, mas o contrário não acontece. Se tem uma roda de samba só de pessoas brancas, o que mais tem são as rodas, todas as rodas estão ficando brancas, roda de samba, roda de capoeira, entendeu? Então, uma pessoa negra chega nessa roda, nenhuma vai dizer assim, ah, você é o brancão, você é meu irmão. É difícil. Eu questiono muito. As religiões matriarcais estão ficando embranquecidas. E eu falo o seguinte, no livro eu falo assim, dou um traço irônico, eu falo assim, escrevo assim, fadigas louras e Exus morenos. E o pior de tudo é que as babalorixás e alorixás, dos terreiros de candomblé, brancas e brancos, não fazem curso de letramento racial. Ou seja, pessoas lutaram, morreram, resistiram para que o candomblé persistisse, insistisse e existisse, e simplesmente vem a pessoa branca, se apropria de tudo aquilo e nem sequer faz curso de letramento racial. Simplesmente ignora. É por isso que eu falo. É Chus Moreno e Padilha Loura. Esse livro aqui, gente, é um livro provocativo. É o lei que fala, a lei de terra de 1850, fala da lei 10.689 de 2003, fala da lei a 10.689 de 2003, fala da questão da história afro-brasileira. Só que 5 anos depois, a lei 11.645 de 2008, ela vai colocar a história afro-indígena. Eu falo da questão da tríade racista que o governo de São Paulo teoriza mais do que pratica. E eu enfatizo que essas duas leis que eu citei agora é uma lei federal, é para a escola particular, municipal e pública. Universidades também, particulares, federais e estaduais. Só que, na teoria, é linda, mas pouquíssimos professores colocam em prática. Agora, eu, enquanto professor, eu faço questão de colocar a história preta no seu devido lugar, porque cada dia que passa, tenta tirar. Mas a história do Brasil é preta. A história do mundo é preta. A história mundial não é branca. A história mundial... De onde nós saímos? Continente africano. A história mundial é negra. E a história do Brasil é negra também faz parte do pós originário da Terra. Tem que começar pelo começo.
Porque se você começa a história pelo meio, isso não é história. A história do Brasil parece que começa de 1848, colocando os imigrantes chegando, com direito à terra, à moradia, a emprego. Aí quem sangrou pela terra, quem morreu pela terra, até hoje está exposto à vulnerabilidade social, à desigualdade social, à diferenciação social, à gentrificação social. Malcolm X, utopicamente, ele falava assim, né? No livro Malcolm Fala, que é um livro que pegaram todo o discurso de Malcolm X, e em uma das partes do livro que ele fala assim, que haveria uma onda negra. E onde um negro fosse acometido de qualquer tipo de violência, seja política, seja social, emocional, psicológica, enfim, todos os negros iriam se unir. Mas eu volto a dizer, esse George Floyd morreu lá, e pouquíssimas pessoas, depois que o homem morreu aqui também, aqui no Brasil, acho que foi no Carrefour, atacaram o Carrefour. Cadê a onda negra? Pouquíssimas E, pessoas foram. e lembrar esse do Carrefour que nós vivemos aqui, quem acompanha o Nota Escurecimento sabe que nós fizemos um Nota Escurecimento dia 20, onde éramos, no meio da pandemia, onde iríamos fazer uma questão festiva, e não foi, porque teve o assassinato do rapaz lá no Carrefour. Então foi uma coisa pungente, eu peço até quem assiste, vou deixar aqui nos comentários esse link para vocês assistirem como foi terrível, como nos pegou assim. Querido, eu posso Certo. pedir uma licença para você, para fazer Pode sim, um, pode. por favor, para fazer também falar de um griot, falar das coisas da gente, assim, e aquela ideia mesmo de que, por gentileza, vamos lá, né? Vamos assinar o canal, vamos, né, trazer essas coisas. Em cima disso tudo que o Robson está muito bem falando e muito bem instigando, eu quis trazer esse griot para a gente não esquecer essa história, essa questão da luta. E esse griot que a gente vai falar hoje é Cruz de Souza. João da Cruz de Souza, ele nasceu, e eu gosto sempre de falar, 24 de novembro de 1861, em Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis. Faleceu em 19 de março, né? Estamos próximos, né? Em Curral Novo. Ele era filho de negros que foram alforriados, recebeu a tutela e uma educação, né, financiada pelo um general, marechal Guilherme Xavier de Souza. Mas a questão é assim, Cruz de Souza, ele aos 8 anos já fazia versos. Aprendeu latim, francês, grego, ciências sociais, isso tudo que o Robson está falando. Cruz de Souza, para ser, né, ser um negro. Ele aprendeu, ingressou no Ateneu, no colégio da elite local, foi bolsista, se destacou, né, como matemática e língua estrangeira, e daí ele trabalhou com teatro. Né? Cruz de Souza trabalhou com teatro, ele fundou, trabalhou em vários jornais, ele foi também, vários jornais abolicionistas. Foi nomeado promotor público em Laguna, no sul de Santa Catarina, e não pôde assumir, porque os habitantes de lá protestaram com fúria e veemência. Desiludido, Cruz de Souza e a família arrumou as malas e mudou para o Rio de Janeiro. E foi trabalhar, né, nas ferrovias de lá. Ele é conhecido muitas vezes como Dante Negro, e que ele é, né, o professor Eduardo de Assis Duarte fala que ele é o maior poeta simbolista do mundo. Da América, com certeza. E a gente está pensando, vendo que ele é essa questão do mundo aí. E era uma prosa poética engajada. Tanto é que um dos textos dele poderosos, falando disso, era foi o Emparedado. Só que a história, isso que é triste, só a história embranquecida coloca ele como poeta que ele tinha preconceito de cor, que falava só da pobreza, que tinha vergonha, que só falava das imagens brancas, e que nenhum se trabalhou em cima dessa profundidade poética, profundidade filosófica que ele tinha, né?
essa temática social forte que ele tinha. Ele participou de várias campanhas abolicionistas, fez obras, várias situações. Porém, infelizmente, né, devido à tuberculose, morreu cedo, né, que teve o seu enterro custeado pelos amigos. E é interessante isso, né? Temos aqui alguns livros dele que eu destaquei, mas eu quis destacar esse, Cruz de Souza, o poeta alforriado, o Godofredo de Oliveira Neto. É interessante porque Cruz de Souza nem foi escravizado, ele nasceu livre. Então, ele nunca foi um poeta alforriado. Então, sempre todo esse trabalho de Cruz de Souza de embranquecer e diminuí-lo. Né? Então, trazer Cruz de Souza agora nessa conversa achei bem propício, peço até licença, peço desculpas. E aquilo, né? Eu peço a todos que assinem o canal, conversem, vejam as coisas, né? Fala da gente, mostra a gente para a gente poder conversar. Beleza? Por favor, Robson, continue, por gentileza. Sim, Robson? Ah, você estava falando desse do Cruz de Souza, eu estava aqui pensando o quanto o medo branco, quanto o medo branco, com tanta ignorância e tanta insensibilidade, ele insiste em querer jogar pelo ralo essas personalidades e quantos Cruz de Souzas ainda existem por aí? Quantas Carolinas Jesus estão por aí? Não, não Quantas, muito. quantas Muito. dessas, quantas Elza Soares estão por aí? Gente? Quantos Abdias, Sueli Carneiro, Conceições Evaristo? Quantas pessoas estão por aí? Todo dia, as escolas, as faculdades, a sociedade, local de cultura vai jogando pelo ralo. Essas pessoas precisam de um simples sim. Não precisa ser o sim completo, um S. Mas aí o medo branco, por ignorância, pensa que travando isso o Brasil cresce. Pelo contrário. Porque eu fico pensando, se na época da dita abolição que não existiu, e até hoje a gente sabe que não tinha abolição nenhuma, além de sermos escravizados do sistema, somos escravizados do cotidiano e por aí vai. De todas as formas e maneiras e, e gostos, né? Sobre a gourmetização da pele negra, né? Do corpo negro, do suor negro, da lágrima negra, da epiderme negra. E aí a gente vê o quanto ela dá um tiro no pé, a branquitude. Porque, assim, se houvesse uma reparação desde a abolição, o Brasil estaria muito mais avançado. Eu não precisaria chamar pessoas brancas de fora ou pessoas de fora para trazer para aqui. Porque uma coisa que as pessoas, os professores de história não falam é, quando vieram não existiu um navio branqueiro, não. Aliás, existiu um navio branqueiro para os imigrantes que chegaram aqui em 1848. O que existiu foi um navio negreiro. Só que nesses navios negreiros, que vieram, foram muitos, vieram arquitetos, professores, historiadores, matemáticos, e colocaram tudo no mesmo bolo, como se fossem todos selvagens, como se grunhissem em vez de falarem, como se não tivesse uma história para contar, como se não tivesse sentimento, como se fossem verdadeiros, como eu posso falar, máquinas biológicas prontas para excretar somente, comer e excretar. Eu conto até onde vai o ser humano e a ignorância humana. Mas é o medo branco. Isso chama-se o medo branco, porque o medo branco faz isso. Tira a pessoa daquele local, porque aquele corpo negro é uma ameaça para ela, e quer jogar para longe. É uma coisa tão infantil isto, sem saber estar naquele momento no mesmo local, vai precisar de. Tem um poeta francês chamado Victor Hugo, ou para alguns é Victor Hugo, que ele fala o seguinte: é um homem branco, mas essa frase segue. Eu pego ele para essa frase porque pegaram tanta frase nossas brancas, eu posso pegar também o pessoal dele essa frase. Ele fala assim: fecha sua escola, abre sua prisão. Uhum.
Uhum. Quer dizer, E interessante isso, só escurecendo também essa sua pontuação da questão da reparação, é lembrarmos, é uma coisa que eu tenho falado, é lembrarmos, e o Robson também, que a escravização desses povos que moravam nas Áfricas não foi pela força de trabalho, porque tinha alemão, eslavo tá lá tão forte quanto. Foi pela tecnologia que esse povo europeu não tinha. Então, foi pela isso mesmo. tecnologia que foi visto assim. Então, a chamada desses outros povos para migração foi só pelo a tentativa de embranquecimento do Brasil. Ponto. Porque tecnologia havia. A tecnologia da cana-de-açúcar, do minério, né, do arar, né? Falamos algumas, sim, mas a, o sequestro, né? O sequestro foi por conta da tecnologia que existia e existe nas Áfricas, mas teve todo um processo lá para diminuir. Então foi isso. Brilhante essa ideia, porque se a reparação fosse logo depois da abolição, durante a abolição, como André Rebouças propôs e não foi aceita pela branquitude, né? Se só isso fosse, estaríamos muito melhor, porque estaríamos muito mais avançados, porque teríamos muito mais possibilidades. Então, é ter essa noção dessa perda que o Brasil teve. Óbvio. Tem um livro chamado Projeto para o Brasil, que é de José Bonifácio. Ele chega a falar, né? Ele fala da escravidão de maneira gradual. Ele fala um pouco sobre a questão da distribuição de terras. Quer dizer, ele tentou um pouco, tentou, não é que ele tinha aquela vontade toda de inserir o negro na sociedade brasileira, mas ele tentou. Mas a gente percebe o seguinte: o negro hoje, qualquer pessoa que nasce aqui no Brasil, qualquer pessoa negra que nasce aqui no Brasil, ela ainda é vista como um estrangeiro ou uma estrangeira na própria terra. Ela tá no não lugar, ela é e não é. O negro no Brasil não sei, ele é, quando precisam da tecnologia, como você falou, da mão de obra, da brutalidade, da subserviência, aí precisam dele. Ele é. E ele não é quando ele desafia esse sistema imposto. Ele passa a não ser quando ele se torna intelectual. Ele passa a não ser quando ele questiona. Ele passa a não ser quando ele vai de encontro ao que está imposto. Ele passa a não ser quando ele fala assim, ó, saque seu racismo da frente que eu quero passar e vou passar. Ele passa a não ser. Ele é admirado quando ele está no estado de subserviência. Ele é admirado. Ele passa a ser odiado quando ele sai desse local que querem colocá-lo, amordaçá-lo. Quando ele sai desse local de amordaçamento, de enforcamento das suas ideias, dos seus sentimentos, do seu profissionalismo, da sua sensibilidade, do seu traquejo de entender a sociedade, ele passa a ser odiado. Ele passa de um lugar para o não lugar, porque ele passa a ser uma ameaça. É aquela história, né? O dono do gado. Se o gado virar para o lado, o, o, o pastor, se a ovelha vira para o lado, o pastor vai fazer o seguinte: manda matar aquela ovelha, sabe por quê? Porque aquela ovelha que olha para o lado, ela vai incitar as outras ovelhas a olharem para o lado. Então, aí a palavra que eles gostam de usar, né? Eles têm medo dessa rebelião das massas. Né? Porque a pessoa branca ainda está com aquela história lá do haitianismo. Quando o negro na revolta do Haiti reivindica, toma o Haiti para si, porque eram 95 pessoas, olha, percentual, 95 pessoas brancas, 95 pessoas negras e 5% pessoas brancas. E eu questiono por que essas 95 pessoas, 95% aceitaram a escravidão? Porque muitas vezes você é condicionado desde pequeno a ser escravizado. Então, a sociedade brasileira ainda tem medo desse haitianismo que ficou no passado. Pode observar, quando a polícia para 3 homens negros no local, não é só o medo, não é só o preconceito de serem marginais, como eles acham. É o medo de estarem camuflando alguma coisa. Ou seja, esses três estão pensando. O que, é que eles estão pensando?
a polícia vai, não encontra nada. Não encontra arma com aquela pessoa, não encontra droga com a pessoa, não encontra nada. Encontra três pessoas negras pensando. Ou seja, se três pessoas negras estão pensando, o que vai acontecer? Hoje são três. Aí eles pensam logo, hoje são três. Amanhã são seis, daqui a pouco são 60, daqui a pouco são milhões. Então a ideia é separar, é dominar para dividir. Sempre isso. Eu domino para dividir. Né? E aí vai aquela velha crítica, né? Algumas igrejas protestantes. Uma coisa que aconteceu no o êxodo inverso. As pessoas negras estão indo para o protestantismo e as pessoas brancas estão indo para o candomblé. Só que é um lugar muito cômodo para a pessoa branca do candomblé, porque lá ela é aceita. A pessoa, ela aceita e ela começa a impor suas ideias, e, como eu disse, não tem letramento racial, curso de letramento racial, e não tem discussões sobre a questão do processo de escravização, como a religião negra surgiu no Brasil, essa questão toda não se fala. Mas quando a pessoa negra vai para o protestantismo, ela também cai no canto da sereia. Mas não é sereia africana, não, porque tem sereia africana cai no canto da sereia nórdica, sereia branca. Que é o seguinte, a pessoa vai para o protestantismo e ela ouve o seguinte, Jesus não é preconceituoso. Aqui não tem racismo. Todos somos irmãos. É o faz de conta, gente. E claro que tem. O racismo tem em todo lugar. Na religião, na política, no mar, no bar. Todo lugar. Dentro do lar, na rua, no ir, no vir, no voltar, no passar, no querer, não querer. Sempre ali tem um recorte racial em tudo. Então as pessoas negras estão indo para o protestantismo com esse canto, com esse encanto, com esse poder magnético da palavra, e ela faz o seguinte: ah, mas eu tô lá porque lá eu sou aceito, todos me amam. Lá não tem racismo. Até porque ele fala assim, lá não tem racismo mesmo, sabe por quê? Porque a mulher do meu pastor que é branca, meu pastor é negro, é casada com uma mulher que é branca. Quando a igreja tem pastora, a pastora da igreja que eu vou, o marido dela é negro. Então não tem racismo. Quer dizer, é um pensamento pequeno. Aí tem um livro de Max Weber que é o seguinte: A ética protestante e o espírito do capitalismo. O quanto o protestantismo se adentrou na questão capitalista e fica atraindo homossexuais, transexuais, pessoas negras, os excluídos da sociedade. Sabe por quê? Eles sabem que essas pessoas, eles podem muitas vezes manipular mentalmente e também essas pessoas trazem dinheiro, trazem a grana. A grana, que Caetano fala, a grana, da força que ergue e destrói coisas belas. Essa mesma força da grana e muitas igrejas, claro, não todas são todas, mas vai pela questão pequenas igrejas, grandes negócios. Sim, e também tem assim a questão de quando nesses espaços, né, dos nossos cultos afro, nos terreiros, as pessoas são recebidas e nem exige a vinda. A exigência é a vinda. Nesses outros espaços, tem outras exigências, desde o sapato, de como se portar e não cortar o cabelo, ou como se Uhum, falaram. O pastor não quer o cabelo black. Tudo bem, eu não, né, eu não vou discutir, é o pastor, mas você vê isso. Não há uma discussão de que né, nos espaços de candomblé que você não possa usar o cabelo platinado, isso, aquilo. Então, as exigências são outras, os aceites uhum, são. perfeito, Tem. perfeito você falar, Pedir outra licença para você, querido, por favor. à vontade, à vontade. E aquilo, né? Fazer esse nosso pedido, porque a gente está falando de livros, né? Esse nosso pedido agora, que a gente vai entrar nessa questão da estante preta, mas é uma lembrança que, por favor, assine o canal, façam, deixem seus comentários, divulguem, falem, né? Trabalhe, ajude esse trabalho nosso para que mais gente assista, ouça, perceba, veja, né? Compartilhe essa discussão, por gentileza. E o primeiro dos livros que nós vamos trabalhar hoje é A Filha Primitiva, da Vanessa Passos, da editora José Olímpio. Esse é um romance da estreia que a Vanessa estreou e foi publicado em 2022. Essa obra é vencedora do prêmio Kindle de literatura e aborda temas
que a gente está falando, sobre essa violência sistêmica, racismo, maternidade. Essa história é narrada por uma mulher que acaba de se tornar mãe, explora a relação entre a relação de três gerações: a narradora, sua mãe e sua filha. E ele destaca a ausência de ancestralidade e a negação de direito, além de desconstruir a maternidade. Ela usa, a Vanessa usa essa experiência, ela tem, né, traz esse olhar muito importante para a gente falar. A filha primitiva, Vanessa Passos, José Olímpio. Um outro é interessante a gente sempre falar, quadrinhos, né? Essa novela gráfica, né? Ele é de 2019, 18, já tem outras edições, mas é sempre interessante falar dessa primeira, né? Que conta dessa história do Jeremias, um garoto negro que enfrenta o racismo na escola, transformando sua dor, né? E aí percebendo e trazendo essa questão da ancestralidade, né? E transformando essas vicissitudes, obstáculos, né? Em força. É muito interessante, né? A importância dessa educação antirracista, desse letramento que o Robson falou, né? Além de masculinidade negra, né? De todas essas questões. Jeremias, leiam todos esses, mas principalmente esse primeiro Jeremias é extremamente importante. E um outro, né? O Leopardo que mata moscas inoportunas, Jorge Amâncio, da editora Aldeia de Palavras, né? Ele aborda a relação e a razão em poesia, né, dos conceitos de comunicação, corporação, né? Destaca a ideia da razão poesia, sugerindo que a razão deve se abrir ao desconhecido e ao inusitado, rompendo padrões e criando novas formas de entendimento. Essa obra também critica a indiferença e a violência estrutural dessa, dessa sociedade. E aí é interessante esse subtítulo, que não é um haikai, é um iki, é uma oração. É essas questões pretas que a gente sempre fala. E é isso que eu peço para todos e todas, vejam, assistam, parem todos. E é isso, Robson. Sua vez, querido, por favor. Eu estou aqui encantado com os títulos, né? Quanto as pessoas negras têm essa, esse poder de criatividade. Interessante os títulos, né? Os títulos, e principalmente e esse aí que aborda a questão do ateísmo do racismo, né? E a gente, Joaquim Barbosa, ele chega a falar o seguinte, que se você não se chegou em encontro de pessoa negra, não se preocupe. Uma hora eu vou dizer que você é negro. Uma hora eu Ah, vou dizer que você é negro. A verdade então, é essa. é melhor que você se descubra negro, porque eles já descobriram. Pois é, pois Eles é. sempre descobriram, assim. E não adianta você ser marrom bombom ou moreninho, essas coisas, você é Não, negro. não adianta. Você é negro. Você Tem uma é parte, negro. eu vou ler mais um breve trecho aqui. Por favor, querido. Pretude. E aí eu quero também, se possível, por favor, que você nos deixe indicações de como a gente pode adquirir esse livro, por favor. Tranquilo, tranquilo, vou deixar. Um dos capítulos é Pretude. Racismos entre ruas, becos e vielas. Esse é o título do capítulo. Aquela rua é tão estranha. É uma rua cheia de casas, prestes a cair, com crianças sujas jogando futebol com bolas velhas e sem cor. Essa é uma descrição perfeita da realidade vivida por aqueles que habitam locais ditos mal organizados ou que são esquecidos propositadamente pelo governo. Essa história é muito antiga, remontando à época do Brasil colônia, quando os primeiros escravizados foram aqui deixados. As habitações, conhecidas por senzalas, eram de qualidade extremamente precária. Se é que podemos chamar de moradia um local fétido, escuro, mal arejado e sufocante. Provavelmente essa é a primeira ideia que temos da superpopulação carcerária. Comparar as habitações dos escravizados com prisões é uma analogia adequada à realidade vivida por muitos hoje. O racismo é um fenômeno que perpassa relações sociais e é frequentemente utilizado como discurso de assistencialismo nas bocas dos políticos que se interessam em proteger, entre aspas, pessoas negras e vulneráveis.
Qual é a população que sofre com enchentes e deslizamento de terra? Quem acorda na madrugada, quase se afogando, tentando rasgar resgatar os poucos móveis que estão boiando, sendo levados pelo excesso de água que invade o barraco? Quem morre afogado nesse momento? Qual a cor dessas pessoas? Qual a idade delas? Em que locais vivem? E quem, após uma chuva torrencial, fica sem ter onde morar ou viver? É um chamamento de atenção. Chamamento de atenção que eu eu sou uma pessoa assim, eu tenho uma sensibilidade às vezes muito aguçada. Existem algumas noites quando chove torrencialmente, muito forte mesmo, às vezes eu consigo perder o sono, sabia? Porque eu fico pensando nas pessoas de modo geral, principalmente as pessoas pretas. Eu fico pensando o quanto ainda estamos no zoológico humano, porque até a década de 30, 1930, se encontravam alguns zoológicos humanos na Suécia, por exemplo. Os zoológicos humanos, gente, eram um local seguinte. Os europeus pegavam, capturavam pessoas, isso é século XX, capturavam pessoas e expunham, eram asiáticos, indianos, originários da terra, africanos, e colocavam exposto para serem atrações. Então, o que foi que fizeram? Pegaram esse zoológico humano de 1930 e colocaram em outros locais. A gente vê o quanto a história é cíclica, tem um momento que ela se converge. Não tem como não fazer essa comparação aos zoológicos humanos, a presídios modernos. Não tem como a gente não fazer. Interessante, o, pessoas brancas quando morrem, seja do que for, principalmente de deslizamento de terra, elas viram divulgação nas todas as redes televisivas, e são estatísticas que, que esse tipo de estatística. Pessoas negras, quando morrem, viram números que são esquecidos. Então essa conta não bate. Se a pessoa branca, é, o menino João caiu do João, acho que passou 2 domingos, mas brevemente. Duas crianças, brevemente. Isabela Nardoni, a menina. Foi quase um ano falando, porque vivia num bairro classe média alta, porque branca, entendeu? Onde é que a bala é achada? Porque não existe bala perdida, somente no morro. A bala é achada. A bala tem um alvo que é o corpo negro. Então são contas que não vão fechando. E o tempo todo a sociedade vai mostrando que nós ainda queremos nos colocar como estrangeiro no próprio país. E havia um pacote completo. Nordestino, negro, obeso, deficiente, não binário, tudo que a sociedade não quer. Imagina a pessoa com todos essas, essa, esse conjunto de humanidade que tem. Uma pessoa dessa é o alvo fácil, uma pessoa dessa segundo a branquitude, fere a paisagem econômica, política e social do Brasil. Quer dizer, são contas que não vão fechando. Essa questão da pretude, racismo entre ruas, becos e vielas, gente, o racismo tem cheiro. O racismo exala cheiro. O racismo exala jeito de andar. O racismo exala jeito de abordar, jeito de pensar, jeito de dialogar, jeito de reivindicar, jeito de questionar. Porque o corpo negro, quando anda, tem pessoas que não pensam assim, mas ele consegue movimentar totalmente o lugar que ele anda. Ele consegue deslocar e criar vários pensamentos para aqueles que não se perceberem enquanto negros e para aqueles que acham que a branquitude é um local específico, um local cheio de especificidade.
é um local privilegiado, que é mesmo, isso é verdade. A branquitude é um local privilegiado. Então, não é só assumir a negritude, é como disse da Bento, tornar-se negro mesmo, empretecer o pensamento, se desnudar de preconceitos que colocaram em nossa mente e que se a gente continuar e não conseguir ressignificar através de procurando psicólogos, através da psicanálise, de estudo, assistindo documentários, conversando com outras pessoas pretas, se aquilombando, se negrificando, a pessoa entra na mistanásia, que é a morte social. Muitos corpos negros estão na verdadeira mistanásia, que é a morte social. Porque é o que você falou no início, filho, não dá mais para ter tanta paciência, porque se a gente esperar que o Brasil faça essa reparação, nós vamos morrer e nunca vai acontecer essa reparação. Tem que partir de nós mesmos. Porque toda a política, de que lado partidário for, acaba, de certa forma, invisibilizando o negro. Sim. Toda a legislação que é feita acaba invisibilizando o negro, o ser negro, a negritude. Toda maneira que o Brasil pensa não encaixa a gente. A gente não está encaixado em artigo nenhum. Quando é na lei de cotas, está em inglês ver muitas vezes. Quando é a lei 10.689, não coloca em prática, e nem na teoria. A lei 11.645 também não. Quer dizer, vão criando mecanismos para a gente pensar que nós estamos inseridos e que nós somos pertencentes ao território brasileiro, mas os povos originários e nós, pessoas negras e negros, somos vistos como estrangeiros no próprio país. E um país que a gente não pediu para vir. A gente não pediu para ir para cá. Arrancaram a gente foi Fomos sequestrado, sequestrados, fomos sequestrados, fomos a sequestrados. gente foi Essa espancado. é, e também e também é interessante a gente lembrar que você tem isso que você colocou da gente se tornar negro, mas também a gente está numa luta de a gente se manter negro, porque também tem Isso. isso, porque se Uhum. você bobear, você clareia. Sabe Clareia. assim? Uma coisa que você falou que é interessante eu lembrar é o seguinte: uma coisa que eu estou com muito medo, está acontecendo muito aqui em Jundiaí. E algumas pessoas que fazem parte até do movimento, são militantes, está acontecendo isso. Isso é preocupante. Não sei se acontece em São Paulo como um todo. Primeira coisa, ser negro hoje virou moda. Um bocado de pessoas brancas, várias pessoas brancas querendo ser negras. Virou moda. Bota um dread no cabelo e aí bota uma roupa afro, ela acha que é branca, que é negra só porque tá, né? Enfim. E o pior, tem muitas pessoas negras que têm um certo conhecimento que estão dando diploma de negritude a pessoas brancas. Isso está perigoso. Não Eu entenderam, participo de vários eventos assim. não Eu entenderam participo que de vários muitas eventos. vezes os aliados são aliados, e aí é aliado. Uhum, É lembrar da questão do quilombismo do Abdias do Nascimento. Uma das questões do uhum. quilombismo é assim: legal, a gente vai receber os aliados, mas eles não são os condutores dessa história. Eles Eles não são vão tomar o aliados. tiro no nosso lugar. Eles É são verdade. aliados, né? Na questão negra, eles Uhum. são aliados, eles não são condutores. Aliados. Não, não são mesmo. E Não digo mais são a mesmo. você, filho. São aliados e olha lá, porque sim, são aliados. Mas eu acho que o primeiro tiroteio, quando ele está no meio, ele vai correr, ele vai tentar defender o ele vai cair fora. É porque ou ele vai cair fora para ficar no seu lugar confortável, porque sabe que a polícia, quando parar, não vai parar ele, vai parar o negro que está do lado. Sim, sim, Então, assim, sim. estão dando diploma de negritude a pessoas brancas. Sabe o que está acontecendo? Isso é um tiro no pé do movimento negro. Por quê? As pessoas brancas entram, se adornam de tudo, empretecem, se mimetiza, mais uma vez o camaleão, se mimetiza, e ela começa a se comportar como a gente, começa a querer aprender a sambar como a gente, e que aí já fala que é amante, ama todos os musicistas negros, a cultura negra, só para poder estar naquele lugar quentinho, é, cômodo para ela.
E isso é sim, perigoso. Eu estou vendo pessoas fazendo isto. E a questão é, se eu falo com a pessoa branca, ela pode, eu chamo a pessoa branca de negra, depois eu não vou poder reivindicar políticas afirmativas que foram feitas para nós. sim. Porque eu Não, estou vendo, e Sheik quer entendeu? virar a rainha da bateria. É lembrar isso. Sheik quer Isso, virar a virar a rainha rainha da bateria. da bateria. Então, assim, aí começa, aí tem outra coisa que é pior. Bom, se eu começo a dar diploma de negritude a pessoas brancas, aí vem outra coisa que é pior, né? Para que políticas afirmativas? E aí vai dizer que no Brasil não tem negro. Vai dizer que no Brasil ninguém é racista. Pô, se todo mundo agora é preto. Eu vi uma pessoa que é militante falar, no Brasil não tem negro. Pelo amor de Deus. Diz que todo mundo aqui agora é negro. Não. Ela falou o seguinte, eu me equivoquei, mas desculpa. Ela falou o seguinte, que no Brasil não tem pessoas brancas. Isso é um tiro no pé, sabe por quê? Aí o político pensa assim, o legislador pensa assim, ó, se não tem pessoas brancas, então não precisa de política afirmativa para essas pessoas, não precisa ter um cuidado especial à saúde mental da pessoa negra, que é diferente. Cuidar da saúde mental da pessoa negra é diferente de cuidar da saúde mental da pessoa branca. É totalmente diferente. É Sim, totalmente diferente. Vide né? violência obstétrica que as mulheres passam. Lógico, com Então, assim, certeza. quando a gente fala que no Brasil não existe mais branco como de preto, não, aí vão dizer o seguinte, não precisa de política afirmativa, para que cota racial, para que falar da lei 10.609 e a outra, porque todo mundo agora, ou seja, volta aquela história, Gilberto Freire, democracia racial. É a democracia Triste. racial, versão 2000.25. Se ele fala no livro Cara Grande é o seguinte, que a miscigenação aconteceu entre as pernas da mulata. É o que ele fala. Sim, sim. A sexualização da mulher negra. É aquela história, não leiam Casagrande Senzala. Querido, vou pedir outra licença, a gente está nos nossos momentos finais, querido. Peço assim, Tranquilo, tranquilo. e que está O tempo muito tá boa bom. essa conversa, a gente vai ter outras vezes. E lembrar que a gente Teremos, claro. oferece essa conversa, né, para o Paulo Vieira, que eu acho que ele, ouvindo, ele vai gostar, Moisés da Rocha, Décio É, Vieira, Thaís Santana e Conceição de Maria. Inclusive, é ela, Conceição de Maria, que eu peço para você, está aqui no comentários, né? Reveja essa conversa também muito interessante, muito importante, muito boa de se ouvir. E é isso, querido. Eu quero agradecer imensamente sua gentileza, né? A gente está nesses momentos finais, agradecer e falar que é muito instrutivo, foi muito bom. E é isso, a gente tem que ter essa conversa de preto muitas vezes mais. Porque para a gente poder falar, poder ouvir, para poder falar, poder aprender com você, Robson. Peço agora, por gentileza, dê os serviços de como a gente conseguir esse livro, por favor, querido. E muito obrigado. o livro eu estou feliz porque assim, meu filho é responsável, né? Um dos meus três filhos, o do meio, ele está responsável por fazer a divulgação no Instagram. E aí, filho, chamou a atenção de algumas pessoas. Chamou a atenção de Renato Freitas, eu mandei para Renato Freitas, chamou a atenção de Márcio Coutinho, de Gilberto Gil, de algumas pessoas, mandando para essas pessoas, né? Pedro Zezé, mandando para essas pessoas esse livro, e eu agora esperando o feedback delas, né? Mandei também para o programa sem censura, ou seja, é um livro que está tendo visibilidade interessante. Para poder conseguir o livro, a gente manda geralmente pelo correio. Né? Quando é Jundiaí, a gente faz questão de levar na casa da pessoa. Jundiaí, mas pode mandar pelo correio também. É, através do meu Instagram, Luiz com S, Santana. Meu Instagram é esse. E lá, quando vocês vão ver o perfil do meu Instagram, é essa capa mesmo aqui. Ó. Sou eu assim mesmo. Não tem erro. Luiz com S, Santana. Acha facilmente. É um livro que Beleza. realmente, eu costumo dizer que é um livro provocador. Ele incomoda. A sugestão que eu dou é, de início é bom ler, a pessoa vai ler o livro todo, agora depois é bom vir estudando cada capítulo, porque tem umas frases de efeito ali que você pensa, poxa, eu dou sugestões de outras literaturas, faço paralelo com outras literaturas. Então é um livro bem interessante mesmo. É um livro interessante. Vou buscar. E é isso. Robson, muito obrigado, querido. Agradeço muito. Mais forte ficou a nossa fala que vidas negras importam e a gente está aqui com o Robson.
Obrigado, Robson. Agradeço, querido. Eu que agradeço. Agradeço mesmo. Boa noite para todos, todos e todos. Boa noite. Beleza, todos. Até. Tchau, querido. Obrigado. Tchau.